Hoje tivemos aqui, no início da sessão vespertina, uma sessão dedicada aos 185 anos de existência do Senado Federal. Sem dúvida, uma sessão com a solenidade merecedora do que representou esta celebração. A história desta casa se confunde com a própria história da proclamação da República e sua existência foi um fator relevante para que o Brasil se tornasse uma federação unida, humana e próspera. Mas, neste dia de comemorações, nós, ao mesmo tempo, estamos ainda aturdidos com um problema que se arrasta desde que a Constituição de 88 instituiu a medida provisória como instrumento de governo e, para muitos, um instrumento de governabilidade. As medidas provisórias têm sido utilizadas, senhor presidente, por sucessivos governos que mantiveram suas relações com o Poder Legislativo, pautadas pela legiferância em um sistema de produção legislativa que, paradoxalmente, confere ao Poder Executivo poderes desproporcionais numa relação que devia ser de total equilíbrio. Nesse sistema, o Executivo, fortalecido pelas regras institucionais estabelecidas lá na Carta Magna, é demandante de um poder legislativo fraco, que se vê incapaz de deliberar satisfatoriamente diante do excessivo número de medidas emitidas pelos governos. No período que compreende a criação desse instrumento, 1988, até o final do governo Lula, foram editadas 1.076 medidas provisórias. Em média, o governo envia ao Congresso Nacional 4,2 medidas provisórias por mês. A presidenta Dilma tem, em 4 meses de governo, editou já 11 medidas provisórias. Isso não é novidade para nenhum de nós, meu caro presidente, senador Itamar Franco. Porém, aqueles que exerciam mandato na simbólica data de 11 de setembro de 2001, dia em que foi promulgada a Emenda Constitucional 32, lembram que este problema já foi bem pior. Até a promulgação da Emenda 32, a edição das medidas provisórias era permitida de forma indefinida, e essa permissão gerou 2.586 reedições, aliás. Uma dessas medidas provisórias, reeditada inúmeras vezes, era o texto responsável pela existência da moeda corrente brasileira, o Plano Real, ou a moeda real. Isso gerava um risco institucional muito grande, pois um lapso governista, o lapso da não reedição, poderia colocar na ilegalidade a nossa própria moeda. Está aqui o nosso autor desse